E estamos no ar com mais um Semana em 3x4, nessa terça-feira, um programa especial, hoje com os convidados Luiz Maurício, atual prefeito de Peruíbe, e também o candidato Caio Lima. Começa agora o Semana em 3x4. Estamos no ar com mais um Semana em 3x4. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso primeiro bloco o candidato, o atual prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício. Tudo bem, prefeito? Muito boa noite. Tudo bom, boa noite. Uma satisfação estar aqui no programa mais uma vez na Vale das Artes, agora a BSTV e agora com vocês aqui no Semana 3x4. Muito obrigado, prefeito. A gente vai começar aqui vai ter uma rodada de perguntas, a gente tem 28 minutos para bater um bom papo. E a minha primeira pergunta é sobre a maternidade. Eu acho que o senhor já está cansado de responder sobre a maternidade. A minha primeira pergunta é, o que o candidato Luiz Maurício de hoje responderia, daria de conselho para o candidato Luiz Maurício de 4 anos atrás, quando teve a ideia de prometer a maternidade para o próximo ano consecutivo, sendo que o próprio plano de gestão plurianual não permitiria que isso saísse do papel no próximo ano? Na verdade, a gente deu aquela informação naquele momento, lá em 2016, baseado em informações que a Câmara tinha. Eu era vereador naquela época, naquele período, e as informações que tinha na Câmara para que a obra que teria que ser feita na maternidade era uma obra que tinha um cronograma de 6 meses, por isso que foi dado esse prazo de 6 meses. Nós tivemos uma série de problemas. Primeiro, com relação ao projeto. O projeto era totalmente diferente do que era necessário ser feito. Depois nós tivemos uma dificuldade na licitação. Uma licitação que demorou muito tempo, em razão da disputa entre as empresas, e acabou levando o processo licitatório um tempo mais do que a gente já havia previsto, mais do que o normal. Em terceiro, o andamento da obra. Tivemos vários problemas no andamento da obra e acabou demorando muito. A maternidade está pronta desde o mês de janeiro desse ano. A gente estava instalando os equipamentos lá em março. Quando veio a história da pandemia, achamos prudente montar um hospital de campanha naquele momento, que acabou, graças a Deus, não sendo usado. Mas o prédio está pronto, a instalação dos equipamentos está praticamente todo feito já. A maternidade não consta nem no meu plano de governo de 2021 a 2024, porque não é compromisso para os próximos anos, é compromisso para esse ano. Nós vamos entregar a maternidade aí nos próximos dias, Então, a gente vai, mesmo com atraso, fazer a entrega da maternidade. O nosso governo vai ser conhecido como aquele que abriu a maternidade e não aquele que fechou. Eu falo isso porque em 2012, na gestão da Milena Bargieri, a maternidade foi interditada. Quando a Ana Preto assumiu, a maternidade estava interditada, fechada, a Ana Preto assumiu e um ano depois acabou sendo fechada novamente e foi entregue para o nosso governo, ela fechada. Então nós estamos abrindo mesmo com atraso e vamos ser conhecidos como o governo que abriu a maternidade e não como aquele que fechou. Perfeito. Nossa primeira pergunta aqui com os nossos convidados, também fazem parte do programa, Thaís de Jesus. Prefeito, a Barra do Una, Guaraú, São Francisco, Bananal são lugares conhecidos por suas reservas ambientais, Então a gente tem lá as estradas que são ruins em diversos desses trajetos, E como melhorar essas estradas, sendo que são reservas e você não pode mexer até determinado ponto, para que os ônibus possam trafegar por lá sem serem prejudicados? Porque às vezes vêm os ônibus novos, mas eles em um mês já quebram porque as estradas são ruins. Então, como melhorar, sendo que tem esse problema da reserva ambiental? Pavimentar não dá. Como fazer nesse caso? Bom, é um trabalho de manutenção constante. A gente melhorou bastante a estrada da Barra do Una nos últimos tempos. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com a comunidade da Barra do Una. Estou sempre lá na comunidade, lá na RDS da Barra do Una, e a gente vê realmente a mudança na estrada em relação ao passado. A estrada é perfeita hoje? Logicamente que não. É uma estrada que precisa, Thaís, fazer uma manutenção periódica. E a gente, esse ano de 2020, nós tivemos muito problema por causa da pandemia
corte de serviços, corte de despesas, acabamos tendo bastante problema. Mesma coisa aqui na Armando Cunha, a estrada que liga ali no São Francisco, no Bananal, né? A gente tem também uma dificuldade bastante grande. Eu vejo que o trabalho que tem que ser feito é um trabalho de drenagem em toda a estrada e também de perenização. A prefeitura, nesses 4 anos, que pese ter feito um trabalho de manutenção da estrada, não foi possível que a gente fizesse realmente um trabalho efetivo nela para dar essa melhoria que a gente vê e que a gente gostaria, por falta de recurso, né? Estávamos pagando dívida, colocando a casa em ordem, limpando o nome da prefeitura e acabou tendo essa dificuldade. O nosso compromisso para os próximos 4 anos é que a gente consiga avançar nessa questão da manutenção e fazer uma manutenção periódica e principalmente fazer uma manutenção mais efetiva. Para falar do transporte, aproveitando o gancho, a gente assumiu a cidade e o transporte público da cidade, o transporte coletivo, já era realmente um contrato feito em 2015, anterior à minha gestão, um contrato por 10 anos, um contrato que infelizmente tem uma multa milionária de mais de 90 milhões de reais para rescisão do contrato, um contrato que gera um subsídio para a prefeitura é obrigada a pagar pelo passageiro que não entra no ônibus, né? E é um contrato muito ruim para a prefeitura. A gente também tem uma proposta para os próximos anos, para a gente trazer um novo modelo de transporte público para a cidade. E muitas vezes as pessoas perguntam, por que o Luiz Maurício não fez isso antes? Porque não foi possível fazer em razão das dívidas, né? E em razão da não concordância da empresa com a rescisão antecipada do contrato. Eu não vou cometer aqui o absurdo de romper um contrato e pagar uma multa milionária para uma empresa, porque quem vai pagar a multa acaba sendo a população, que vem da receita do município. A gente pode falar que essa administração atual do senhor foi uma administração de passagem para deixar a casa em ordem, colocar as contas em dia e daqui para frente é para começar a fazer projetos e colocar Eu sempre falo que a gente tem hoje uma administração de começo, meio e fim, né? Então, é um projeto de começo, meio e fim. A gente, nesses 4 anos, além de encarar vários problemas, porque nós tivemos 8 enchentes, tivemos a estrada do Guaraú que desabou, tivemos o coronavírus, pandemia, tivemos aí um ciclone bomba na cidade, enfim, foram várias crises, sem contar a herança do governo passado, que foram 75 milhões de dívidas, e sem contar também a queda da receita da arrecadação, a queda da receita nesse ano de 2020. A pandemia trouxe uma diferença no caixa de quase 20 milhões de reais. E isso faz com que os investimentos, a capacidade de investimento da prefeitura ficasse realmente limitada. Então, quando a gente pede a oportunidade, e eu venho aqui pedir a oportunidade para toda a população de Peruíbe de dar continuidade nesse projeto, é justamente nessa narrativa, né? Por quê? Agora que a gente colocou a casa em ordem, agora que a gente pagou as dívidas, agora que limpou o nome da prefeitura, é hora de engatar a quinta marcha e seguir em frente. Não é hora de parar tudo e começar tudo do zero, né? E não é hora de arriscar, não é hora de trocar o certo pelo incerto. Perfeito. Jonatas Versolato, a pergunta é sua. Primeiramente, boa noite, Luiz Maurício. O Sebrae, ele tem sido um parceiro aqui em Peruíbe para o atendimento da demanda de micros e pequenos empresários, né? Com a parceria do Paticine e do Procon. A minha pergunta é como fazer com que essa parceria não perca ritmo, que tem dado bons frutos, né? Quem, na verdade, trouxe, Jonathan, essa parceria novamente para a cidade foi a nossa gestão, né? Em 2017, nós criamos a Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego, que não existia lá na época, e hoje eu vejo candidatos prometendo a criação de uma secretaria, vê que ele está totalmente fora da realidade. A secretaria já existe. E, inclusive, o posto do empreendedor, que é em parceria com o Sebrae, foi montado nessa nova secretaria, na nova sede que fica ali na Rua Jaçanã. A gente tem hoje, nesse complexo e nesse trabalho da secretaria, cerca de 2.000 pessoas que foram formadas, que foram capacitadas na cidade nesse período, né, em vários cursos, e a gente vê realmente que a formação e a capacitação da mão de obra local faz com que as pessoas possam aproveitar as oportunidades. A questão do empresário, do microempreendedor, do empreendedor, é realmente uma ação que a gente precisa estar fortalecendo a cada momento, né? E o envolvimento de todo esse segmento com as ações da prefeitura e da sociedade, né, eu vejo que é o diferencial para os próximos anos. A gente tem encarado essa questão da economia e da retomada das atividades econômicas no município pós-pandemia como um projeto que é necessário que seja feito de forma ousada, né? E por isso que a gente tem na cidade, já tem no nosso plano de governo, um projeto, o programa Peruíbe Negócios, que vai falar da questão de uma reforma no Código Tributário do município, para que a gente possa
dar incentivos tributários, incentivos fiscais para as empresas que estão instaladas na cidade, que possam gerar mais empregos, e também aquelas empresas que queiram vir se instalar na cidade, mas também uma reforma do plano diretor do Código de Obras, para que a gente possa tratar aí de uma questão de incentivo para a vinda de investidores naquele segmento que é um dos segmentos que mais gera emprego na cidade, que é a construção civil. A gente fazendo com que também esse segmento tenha uma aceleração aí no seu trabalho, para que o desenvolvimento da cidade realmente seja incentivado nesse segmento. Sem contar da questão do turismo, né? O turismo também é uma das nossas vocações, tem uma questão principal na parte da economia e também da geração de emprego. A gente tem aqui o Jonatas Versolato, ator, comediante, temos aqui vários músicos no município de Peruíbe. A minha pergunta ao prefeito é a seguinte: como fomentar a cultura no município, como conseguir fazer com que aquele prédio do centro de convenções possa voltar a ser utilizado e dar palco para os nossos artistas? Vamos lá. A questão dos artistas locais, nós inovamos nesses 4 anos com o credenciamento dos artistas locais. Isso já é realidade, né? A gente tem um credenciamento hoje feito pela prefeitura e um rodízio da apresentação dos artistas. Foram mais de 200 apresentações pagas pela prefeitura no ano passado, por exemplo, né? Então a gente tem feito os eventos, prestigiando os artistas locais e a prefeitura pagando por esse cachê e fazendo um rodízio realmente, né, em todos os festejos da cidade dentro do calendário turístico. A gente tem aí a Praça Flórida, que eu tenho considerado a Praça Flórida como uma praça do artista, né? A gente tem ali o artesanato, vai ter um local para apresentações, tem a parte de gastronomia e a Praça Flórida ficando pronta. Provavelmente até o final do ano, tenho certeza absoluta e convicção que, além de ser um projeto inovador na cidade, num formato que não se viu ainda no município, a gente vai ter ali um grande potencial turístico e cultural no nosso município. O Centro de Convenções, como você falou, é um prédio que veio lá de trás, dentro dessa característica do artista, e a gente criou, lá em 2017, a gente devolveu, na verdade, ele para a área da educação, porque ele foi feito lá no passado com recursos da educação. A parte inferior, porque as pessoas acabam não mostrando aquilo que está bom, acabam mostrando apenas o que ainda está ruim, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. A parte, o piso inferior do Centro de Convenções já é utilizado hoje pela Univesp, pelo CEJA e também pela UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. É um polo de ensino gerando mais de 500 vagas mensais, anuais na cidade, de cursos técnicos, profissionalizantes e também universidade, que é através da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O piso superior, o projeto é que ele seja reformado e que crie nele um centro de formação do profissional da educação. O projeto já está pronto, a licitação está em andamento e a gente deve começar as obras ainda esse ano. Esse centro de formação do profissional da educação vai fazer com que aquele espaço seja adaptado um espaço multiuso, como se fosse um anfiteatro, né, e ele possa ser usado não só pela área da educação, mas também em apresentações da sociedade civil, né, em apresentações das áreas artísticas, culturais e também esportivas da cidade. Perfeitamente. Thaís de Jesus. Prefeito, uma pergunta mais técnica agora. Por conta de uma legislação municipal dos anos 90 ainda, os microempreendedores, né, os MEIs da cidade, eles têm dificuldade imensa em participar das licitações municipais. Por quê? Porque quando abre a licitação, eles exigem balanço patrimonial e outras demonstrações que o MEI não tem obrigatoriedade, portanto não apresenta. E aí eles não conseguem entrar na licitação por falta de documentação, sendo que eles são isentos dessas documentações. Então a minha pergunta é, como fazer para que o MEI e outros pequenos empresários tenham participação nas atividades da prefeitura, nessas licitações? Na verdade, a gente tem incentivado as empresas locais de participar dos atos licitatórios da prefeitura, até porque a gente tem realmente a vontade, né, que pese o poder público não poder escolher o seu fornecedor, o seu prestador de serviço, há um anseio de que ele fique, realmente o investimento feito pela prefeitura fique aqui na cidade. Eu prefiro que a prefeitura pague uma empresa prestadora de serviço aqui do município do que uma empresa de fora, porque a empresa do município vai estar gerando emprego aqui, vai estar depois se utilizando da economia local. Os procedimentos licitatórios regem a lei nacional, a lei federal, né? Então, se há alguma dificuldade com relação a uma lei municipal, a lei federal está acima dela e, com certeza, qualquer tipo de questionamento na Secretaria de Administração, isso vai ser corrigido. Não, hoje a Secretaria de Administração, eu falo porque eu sou contador, ela não aceita microempreendedores individuais, desde que eles apresentassem balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC.
declarações que não têm como serem entregues por conta de serem MEIs, né? Como os MEIs podem sair desse nó? Porque é um problema que a gente tem hoje com o município de Peruíbe. Eu vejo que, primeiro, uma vontade política, e aí uma orientação na questão da gente facilitar a participação das empresas locais, das MEIs, no caso, nos procedimentos licitatórios. A questão jurídica, a gente precisa que isso seja instrumentalizado com o processo administrativo na prefeitura, para que tenha um parecer jurídico e se encaminhe aí a resolução desse problema. Eu, particularmente, no momento aqui, eu tenho desconhecimento se já há esse processo administrativo e se já há um parecer jurídico nesse sentido. Então isso pode ser revisto. Com certeza absoluta. E, Perfeito. na verdade, a gente fica à disposição justamente para fazer o encaminhamento dessa questão. Perfeito. Jonatas Versolato. Candidato, como que a gente faz para gerar mais receita para o município sem custar ainda mais para o bolso do contribuinte? Eu acho que quando a gente fala em gerar mais receita, muitas vezes as pessoas falam, vamos aumentar imposto, e não é o momento e não é a forma adequada que a gente enxerga para o administrador e para o município. A gente sabe a dificuldade que o município tem, a gente tem cerca de 30%, 32% da receita do município, que é uma receita própria, né? Então, que é o ISS, é o IPTU, ali as suas contribuições de melhoria ou a de iluminação pública, taxa de lixo e por aí vai, e a nossa ideia não é criar novos impostos, pelo contrário, né? Mas a gente pode, através, por exemplo, da revisão do plano diretor, fazer com que haja um incentivo na construção civil. Eu vou citar um exemplo, né? Eu sou radicalmente contrário à verticalização da Avenida Padre Anchieta para baixo. Eu tenho minha posição fixa, pessoal fixa com relação a isso. A minha vontade pessoal vai prevalecer nesse cenário? Não, porque a lei orgânica fala de um plebiscito. Se houver um plebiscito, né, alguém questionar isso e colocar isso num plebiscito, é a população que vai escolher. Mas a minha vontade pessoal e meu voto pessoal seria contrário a isso. Mas eu não vejo razão, por exemplo, para continuar uma proibição ali do Ribamar, sentido Ruínas, acima da Padre Anchieta, a continuidade da proibição de prédios acima de 4 andares. E hoje ainda é proibido. Então, é um exemplo, né, de como se criar novas receitas fazendo uma revisão do plano diretor e também do Código de Obras. Vou citar um outro exemplo. A gente vê a cidade de São Paulo, por exemplo, que atualmente é possibilitado a construção de estúdios de 20, 25 metros quadrados. E no passado não era, né? Então, o município de Peruíbe pode também fazer uma revisão no seu plano diretor, no seu Código de Obras com relação a isso, já que a gente tem vários empreendimentos aqui que seguem uma linha bastante parecida. A revisão não seria mais uma premissa do Legislativo? Nesse caso, não. A atribuição de iniciativa é do Executivo. Perfeito. Thaís de Jesus. Vamos lá. O senhor estava falando sobre um transporte inovador agora, né, uma inovação. Então, com o município do tamanho de Peruíbe, em que em alguns lugares são mais afastados, então não tem uma demanda tão grande, né, de ônibus, né, não teria essa necessidade tão grande. Em compensação, outros lugares têm uma necessidade maior e ainda assim não são privilegiados, entendeu, com a quantidade correta, né, de ônibus. A gente vê que tem uma falta em alguns lugares. Como formar uma logística correta, então, com essa inovação que o senhor estava citando? A gente tem hoje uma realidade no município que é uma empresa contratada através de uma concorrência, que tem a concessão, que tem uma exclusividade, né? A prefeitura não pode fazer um outro contrato de transporte público enquanto existir esse contrato até 2025. E a gente tem um estudo que a gente entende que depois da gente analisar e fazer um estudo comparando com outros municípios e dentro de uma realidade local, que por exemplo tem um transporte alternativo que não é regularizado na cidade, a gente possa fazer um novo formato onde o sistema de vans, elas possam abastecer um sistema principal no eixo principal da cidade. Então, mas fazer isso com só que após 2025. essas comunidades mais isoladas, elas sejam tenham a possibilidade de receber ali as linhas através de vans, que são veículos menores, numa frequência muito maior, abastecendo o eixo principal do transporte público. Esse é um modelo bastante simples que eu estou explicando aqui, mas faz parte desse modelo que a gente quer implantar nos próximos 4 anos. Quando a gente fala assim, mas só em 2025, eu vou continuar trabalhando para que a gente possa fazer uma rescisão amigável do contrato, ou que não se rescinda o contrato, a gente faça realmente uma situação de abrir mão desse subsídio, né? A empresa abrir mão desse subsídio. A gente tem hoje uma despesa muito alta com o subsídio com a empresa, né? A gente tinha uma dívida também muito alta, que a gente vai chegar em dezembro com a dívida zerada com a Jundiá, né? Então a gente acredita que para os próximos 4 anos a gente consiga avançar nessa pauta do transporte público.
Perfeito. A minha pergunta agora vai sobre a lei do silêncio e sobre o ponto I. O ponto I, ele já foi objeto de tema, já inclusive na prefeitura, por conta de terem vários jovens que se encontram lá, usam entorpecentes, usam drogas lícitas e ilícitas, alguns menores de idade que usam bebidas alcoólicas, certo? Qual é o tamanho da obrigação do município de poder fazer algo por conta daquela situação que está ocorrendo ali no ponto I? Eu vejo que a gente avançou bastante aí nos últimos meses com relação a essa força-tarefa que foi implantada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a participação do Ministério Público, a Prefeitura fazendo a sua parte. Desde o início da gestão, a gente veio dando passos aí de avanço nessa situação. Por exemplo, a GCM da cidade não tinha uma lei que enquadrava, né, que podia, um plano de carreira, um estatuto, que regulamentava a Guarda Municipal da cidade. A gente tinha ali uma falta de estrutura dos nossos agentes. A gente fez a lei municipal, conseguiu regulamentar na questão legal. Depois compramos viaturas, né? Não tínhamos viaturas, foram 5 viaturas que foram adquiridas. Depois a gente tem a questão do sistema de monitoramento, a prefeitura assumindo ali um investimento com relação às câmeras de monitoramento. Eram cerca de 170 câmeras em 2016, hoje a gente tem cerca de 850 câmeras. Hoje a gente tem o cerco eletrônico na cidade, as entradas e saídas da cidade todas com as câmeras OCR interligadas. E ali no ponto I, que é o objeto principal da pergunta, também com o sistema de monitoramento, né, nos pontos que foram identificados com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para que sejam monitorados pelo COP. Nessa parceria, nessa força-tarefa, está implementado com o comando da Polícia Militar da região, né, as ações em conjunto para que a gente possa ir diminuindo o problema ali naquela região. A gente tem colhido resultados importantes ali no ponto I, na região central da cidade, como também nos bairros, com as ações que são planejadas de forma antecipada, né? E a presença que tem sido feita desde o mês de setembro tem alcançado esses objetivos. Legal. Jonatas Versolato, a pergunta é sua. A minha dúvida é sobre o ano letivo de 2021. Como em meio a uma pandemia, né? A gente pode... como que o município vai proteger os alunos e os professores sem que também haja maiores problemas na saúde, né? Eu acho que a gente vive hoje uma realidade de pandemia que nenhum de nós imaginávamos que fôssemos viver na vida, né? Então, eu lembro desde o início lá da questão, né, de tudo que nós passamos, a gente se preparando, fazendo o enfrentamento desse problema, conseguindo atender toda a população, né? Em Peruíbe, na região, a gente não viu aquele caos que nós vimos, por exemplo, na Itália, por exemplo, na Espanha, de falta de leitos, falta de profissionais para atender os pacientes. Aqui em Peruíbe a gente conseguindo fazer isso. E na questão da volta às aulas, enquanto não houver segurança para os nossos profissionais de educação, para os alunos, os seus familiares, não há condições do retorno. Mas também a gente tem que colocar na balança a necessidade desse retorno. Então, a Prefeitura tomando todas as medidas, tem uma comissão na Secretaria de Educação que vem tratando do tema, montando um protocolo de atendimento, né, com a participação de representantes do Conselho Municipal de Educação, com representantes da sociedade civil, representantes de escolas particulares da cidade, das escolas públicas através da Secretaria de Educação, uma relação de diálogo com o Estado, com a Secretaria de Estado, porque algumas escolas do município são estaduais, então a Prefeitura de Peruíbe não tem gestão efetiva sobre essas escolas, mas, por um outro lado, fornece serviços como o transporte, como a merenda escolar, né? Então, a gente fazendo esse diálogo para que, quando tiver a necessidade e for possível a volta, que haja dentro dessas condições, mediante protocolos, né, com todos os equipamentos necessários, tanto para os profissionais quanto para os nossos alunos. A última pergunta, porque o nosso tempo está estourando, eu queria saber do senhor o que o senhor mudaria na sua campanha de 2016, sabendo hoje do que sabe, de como é gerir uma cidade, sendo o chefe do executivo, e também gostaria de saber do senhor qual o maior erro e qual o maior acerto da sua gestão, uma autocrítica, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. E para fechar, por que Peruíbe, candidato? Bom, vamos lá.
Eu vejo que, com certeza absoluta, o maior erro foi a questão da maternidade, né? E eu falo sempre que a gente foi induzido a erro, não necessariamente a gente tenha tido a vontade de prometer uma coisa que não fosse cumprir, como eu expliquei no início aqui da entrevista. E eu vejo como grande acerto a gente ter pautado a nossa gestão na questão de colocar a casa em ordem. A gente tinha 75 milhões de dívidas, pagamos 64, a gente tinha o nome limpo, nome sujo, hoje a gente tem o nome limpo, a cidade recebendo recursos do governo do estado, do governo federal, a cidade melhor do que estava 4 anos atrás. Então, esse eu vejo como grande acerto para que a gente pudesse estar fazendo as ações aqui na cidade e recebendo os recursos. Por que Peruíbe? Porque é a cidade que eu amo, porque é a cidade que eu cresci, porque é a cidade que eu exerço minha profissão, que constitui minha família, que minhas filhas vão crescer aqui, que eu tenho hoje a satisfação e o orgulho de estar prefeito da cidade e contribuir com o avanço das ações aqui no município e da recuperação da credibilidade do município. Quando eu assumi a cidade estava com 75 milhões de dívidas, com nome sujo, a cidade tinha até a luz cortada da prefeitura, por exemplo. E 4 anos depois a gente vê uma cidade melhor, a gente vê a cidade avançando, né, mas a gente sabe que tem muita coisa a ser feita ainda, né? A gente tem hoje uma situação muito parecida com uma empresa ou com uma família que não consegue fazer tudo aquilo que tem vontade a todo tempo. E agora, daqui a alguns dias, a gente vai ter a oportunidade de escolher o futuro da nossa cidade, né? E quando eu falo futuro da nossa cidade, a gente fala, a opção da gente avançar, da gente seguir em frente, da gente saber como que está sendo conduzido as coisas, ou a gente arriscar, a gente trocar o certo pelo incerto, né? E a gente vê as cidades da região, todas elas se desenvolvendo depois que um prefeito é reeleito, depois que tem uma continuidade de um trabalho, e em Peruíbe nunca aconteceu isso, né? Então por isso que a gente tem falado bastante que a mudança de verdade em Peruíbe é acontecer a reeleição pela primeira vez na cidade. Então por isso que a gente fala também que o futuro seguro da cidade é uma continuidade, é continuar com o Luiz Maurício como prefeito, o André de Paula como vice-prefeito. E como que o senhor vê a questão da continuidade? Ela é importante para uma gestão pública, não só a gestão pública do senhor. 4 anos é pouco tempo para a gente conseguir fazer uma boa gestão? Eu não tenho dúvida que quando a gente pega a casa desarrumada como a gente pegou, né, a gente demora para colher os frutos. E não só a questão da casa desarrumada. A gente pega uma pandemia, a gente pega as 8 enchentes, pega a estado do Guaraú que caiu, né? A gente fala da continuidade importante quando a gente tem um governo sério, quando a gente tem um governo transparente, um governo honesto, um governo responsável. Quando é um governo ruim, né, poderia ser antecipado também, que é o que nós vimos no passado. Mas o momento é o momento da gente avançar, né? E quando a gente fala em avançar, é não trocar realmente, como eu falei, o certo pelo incerto, né? A gente vê as cidades todas da região, olha o Santos com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, um prefeito reeleito, e a cidade se desenvolvendo, considerada hoje a melhor cidade para se viver do Brasil, né? Pega a Praia Grande, o prefeito Mourão, 5ª vez que é prefeito, em Praia Grande hoje não tem nenhuma rua sem calçamento ou pavimentação. O Mourão fez isso em 4 anos. Fez isso sendo prefeito 5 vezes, né? Então mostra que quando um gestor é sério, é responsável, né, é honesto, as coisas avançam, né? Então a Peruíbe hoje recuperou a credibilidade, Peruíbe hoje está avançando, está melhorando, né? Então é por isso que a gente defende aí esse projeto de reeleição e defende que a cidade continue aí nessas ações passo a passo, mas olhando para frente. O senhor tem 1 minuto para pedir o voto do telespectador do Semana em 3x4. Bom, queria aqui, de forma humilde, pedir mais uma vez o apoio, a força, o voto de todos vocês. A gente sabe que o momento é muito delicado, mas a gente tem aí nos próximos dias a difícil missão, como eu falei, de escolher o futuro da nossa cidade. No dia 15 de novembro, um prefeito, um vice-prefeito e 15 vereadores serão eleitos. E eu gostaria muito que eu fosse reeleito para que a gente pudesse dar continuidade nesse trabalho, para poder fazer com que tudo que foi planejado agora e tudo que a gente foi preparado a casa, os frutos começassem realmente a ser colhidos nos próximos 4 anos. Além disso, pedir o voto para um dos nossos vereadores da nossa chapa, né, porque os vereadores do Legislativo é muito importante nesse trabalho de reconstrução também do nosso município. Por isso, para prefeito, vote 45 no dia 15 de novembro. Perfeito! Esse foi o candidato Luiz Maurício, atual prefeito de Peruíbe, pleiteando a reeleição. Voltaremos daqui a pouquinho, depois dos intervalos, com o candidato Caio Lima, do Republicanos. Voltaremos daqui a pouquinho com Semana em 3x4.